FEMEA, se a gente observar esse slide, olha só quem está envolvido com o uso do FEMEA. A indústria aeroespacial e principalmente aí quando a gente fala dessa área militar, a gente tem que parar um pouquinho e analisar. Por quê? Porque lembra lá em cartas de controle que eu te falei que Deming começou a usar intensivamente cartas de controle para equipamentos bélicos? Para um pouco. Por que você acha que essa área militar é tão precisa? Vamos pensar um pouquinho. O que acontece se houver uma falha? Muita gente vai morrer, né? E principalmente quem está lá atirando, né? Os soldados, enfim, os marinheiros e daí por diante. Então, se essa turma usa até hoje, e a indústria automobilística, tudo bem, mas essa parte militar, quando eles usam alguma coisa com intensidade, do jeito que usaram carta de controle, do jeito que usam até hoje o FEMEA, é recomendável você usar também. Por quê? Porque dá resultado. A indústria automobilística acabou indo no embalo e usa até hoje. Só que FEMEA não é tão simples assim. Além da questão de maestro que eu falei que você vai ter que ter, lembra o desenho que eu fiz no início, de matriz de causa e efeito? Você é o maestro. E lidar com a tigrada que está lá fazendo o FEMEA não é fácil. Por que não é fácil? Porque pessoas são diferentes. Você tem pessoa que é mais fácil de lidar, você tem pessoa que é mais difícil de lidar, mas o que importa é o conjunto, né? Reger lá a orquestra. E principalmente chegar num fim e num resultado esperado. Então você, como maestro do FEMEA, você tem que questionar, você tem que puxar, você tem que parar, você tem que chegar num ponto comum para avançar num próximo estágio. Então a gente vai ver cada nuance do FEMEA e cada dica que nós temos para te dar, ok? Então vamos lá. Ok, eu voltei aqui, fiz questão de voltar, Bruno está aqui, ele é testemunha, porque eu lembrei de uma aplicação de FEMEA que na realidade o meu filho vai ter que fazer. E não tem conversa não, ele vai fazer. Ele vai chegar de Lorena, que ele estuda, ele vai sentar no meu escritório, eu vou explicar, vou dar o treinamento que eu estou dando para você e ele vai fazer. Por quê? Vou contar a história. Meu filho estuda lá na USP em Lorena, é filho único, tem os 4 avós, e eu sei que você está falando, é mimado, aquele tipo de neto criado num apartamento pela avó, que empina pipa com ventilador, é ele mesmo. Aí ele ficou, acho que 40 dias em casa, porque ele fez uma operação e não podia se mexer, foi bem delicada a operação. Mas nada assim, não, nenhum risco de vida, não. É que homem é mole por natureza, né? Qualquer coisinha já desmaia. Eu também, tá? Se eu tirar sangue aqui, eu tenho que tirar deitado, senão, cara, eu empacoto mesmo. E meu filho não nega a raça, é fraquinho. Mulher que é um espetáculo, né? Eu adoro mulher, acho que mulher tinha que ser chefe de todo mundo. Mas voltando, meu filho ficou 40 dias de molho. O pessoal aqui do estúdio sabe disso. Aí, ficou barbudo, cabeludo, né? Ficou igual um Neandertal. Ele tinha que arrumar as coisas dele. Aí a mãe dele, filho, arruma. 10 dias antes ela já começou, né? Mulher assim já. Arruma. Adivinha o que ele fez? Deixou por meia hora antes para arrumar as coisas. Aí pegou as coisas, botou no carro dele e foi para Lorena. Chegou lá, daqui a pouco ele liga para a mãe dele. Eu estava no escritório trabalhando, escutando. Mas como, meu filho? Né? Eu falei, vai sobrar para mim, né? Aí minha esposa veio desesperada e falou assim, amor, o Gabriel esqueceu a chave do quarto dele aqui em casa. Né? Não tem como você levar para ele? Eu falei, nem a pau, Juvenal. Eu vou sair de pinda da Lorena para levar a chave para a moleque? Eu não é. Tô trabalhando, pô. Aí eu falei assim, pede para ele chamar um chaveiro e abrir essa porcaria. Aí tá bom, chamar o chaveiro. Depois de 2 horas o chaveiro foi lá, abriu. Não, isso é bom para ele aprender. Abriu, o chaveiro, ele pagou, o chaveiro foi embora. Aí meia hora depois ele liga de novo.
Ô mãe, agora o armário meio de aço tá trancado também, esqueci a chave aí também. Aí a mãe dele, chama o chaveiro de novo, mais 1h30 pro chaveiro vir. Então, ó, por que eu tô falando isso? Se ele usar o FEMEA agora, né, para evitar essas falhas, ele não vai ter mais esse problema, e eu vou obrigá-lo a fazer. Porque, é muito pra cabeça, né? A molecada é assim mesmo, né? Meu filho é muito desligado. E chegando aqui, ele já tem a dívida comigo. Final de semana vai aprender FEMEA, que você vai aprender daqui a pouco, tá? Ok, você escutou aí a historinha do meu filho, e só para terminar, ele falou que ficou estressado com essa situação. Não viu nada ainda, vamos lá. Então, FEMEA. FEMEA pode ser usado em todas as fases do DMAIC. Desde o definir, né? Medir, analisar, enfim. Eu consigo usar e devo usar onde for necessário. Olha que legal, né? A hora que eu olho o FEMEA e olho no definir e o medir, os riscos do projeto, você pode usar o FEMEA. Claro que pode. Analisar é clássico usar, melhorar também e controlar também. E tem um uso muito bacana para o FEMEA, que é voltado à gestão de mudanças. É isso aí que você escutou, gestão de mudanças. Eu estou fazendo um processo, além dos riscos de implementação, olha aqui embaixo, ó. Eu posso usar o FEMEA na mesma fase para mitigar problemas que eu posso ter com mudanças. Lembra que eu falei, ó, toda mudança ele gera uma consequência. Mesmo que se a mudança for para melhor, eu não posso sair mudando assim. Então, fazendo um FEMEA com a turma que vai receber a mudança, antes que ela seja efetivada, é uma boa ação, tá? Então, vamos lá. Quais são os passos recomendados? Nós temos aqui alguns. Primeiro, é revisão do mapa do processo. 2, é levantar todos os modos de falha potenciais, né, para cada processo. Listar todos os defeitos e consequências das falhas potenciais. 4, é determinar o nível de severidade. O 5º, determinar as causas potenciais e o nível de ocorrência, ou seja, qual é a frequência que isso ocorre. O 6º é ver com os controles atuais qual é o nível de detecção de falha que o controle que está implementado tem. Calcular o NPR, também conhecido como RPN. Por que nós deixamos aqui? Para você saber que os dois termos são muito usados, tá? NPR é em português e RPN é em inglês, tá? Então vamos lá. Desenvolver o plano de ação, tomar as ações efetivas e recalcular esse RPN que foi feito, tá? Vamos lá. Olha o formulário. Isso aqui é só um exemplo de formulário, tá? A Grados tem o formulário dela, que a gente vai usar no decorrer desse módulo. Então, o interessante aqui a gente parar um pouquinho para conversar é que, na verdade, quando eu olho essas colunas aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, até severidade, eu estou identificando os modos de falhas e os seus efeitos. Ou seja, o que pode falhar e o que acontece se falhar. Quando eu avanço, né, logo depois da severidade até o detection aqui, que é detecção, eu estou identificando as causas dos modos de falha e o que tem implantado para evitar, para controlar, enfim, quais são os controles que estão sendo usados. E o RPN, na realidade, é só uma multiplicação. Ele multiplica a detecção vezes ocorrência vezes severidade. E essa parte aqui, Marcelo, essa parte final, ela mostra o quê? Medidas que vão ser estabelecidas, né, contramedidas
quem é o responsável. Tem uma coluna também que é data, que nós colocamos, está no nosso formulário. E tem aqui uma reavaliação da severidade, ocorrência e detecção. Nós queremos que esse RPN aqui seja menor do que o inicialmente colocado. Faz sentido para você? Então vamos lá. Quais são os números que são usados, né? Para severidade, a gente usa de 1 a 10, onde 10 é o mais grave. Ocorrência, de 1 a 10 também, onde 10 é uma frequência muito elevada. Detecção, quando eu falo de 10, significa que o sistema que está implantado lá para detectar não detecta nada. Nada. Tudo bem? E o RPN, desculpa, RPN em português e o NPR RPN em inglês e NPR em português, tá bom? Desculpa a minha falha. Então vamos para frente. Lembra que nós fizemos, que o grupo fez, primeiro estudou o mapa do processo, né, para entregar o café para o cliente. Depois usou a matriz de causa e efeito para priorizar e saíram aqui priorizados, né, desde de encher a garrafa d'água até selecionar a temperatura. Esses itens são as etapas críticas para controlar, né, para evitar falha, para que o cliente receba o café do jeito que ele quer, né, com sabor, intensidade e com a temperatura esperada. Vamos lá. Como é que eu faço isso? Vamos devagar. Primeira coluna aqui, né? Qual é a etapa do processo sob investigação? Encher a garrafa d'água. Então deixa eu voltar. É essa aqui que nós vamos fazer o FEMEA, tá bom? Nossa concentração vai ser nela, tá bom? Então vamos lá. A etapa é encher a garrafa com água. Modo de falha potencial, significa que de que maneiras pode falhar a entrada-chave. Então, de que maneiras isso aqui pode falhar? Então, eu posso ter quantidade de água errada, água muito quente ou garrafa sem estar limpa. Ela pode ter alguma coisa lá dentro e interferir nessa parte de encher com água. Próximo. Efeitos potenciais. Se ocorrer essa falha potencial, o que gera? Se a quantidade de água estiver errada, gera um café muito forte ou muito fraco. Se houver um modo de falha de água muito quente, o café fica muito forte. Se a garrafa não estiver limpa, o que causa? Pode ter, né, a consequência, pode ser objetos estranhos no café e gosto desagradável. Até aqui, tranquilo? Então vamos avançar. Severidade. Olha que bacana a severidade. Severidade, lembrando que severidade aqui, né, coloca de 1 a 10, onde 10 é o mais grave. Colocou 8 para esses itens aqui. Então vamos ver, com a severidade que eu tenho, aliás está aqui, o que faz com que a entrada-chave falhe? Aqui é a sequência. Vamos falar só da severidade. Com a severidade de eu ter café muito forte ou muito fraco? Colocou que é 8, é razoavelmente severo, né? Crítico, né? Só que lá embaixo tem aqui, qual a severidade, né, do cliente encontrar objetos estranhos no café ou gosto desagradável? 10. A nossa recomendação é, se tiver severidade 10 ou 9, você tem que tratar.
independente do RPN que vai ser gerado. Ó, guarda isso em mente que eu vou voltar e te lembrar, tá bom? Ok. E a próxima coluna é o que é? Ó? O que faz com que a entrada-chave falhe? Ou seja, o que faz com que eu tenha, né, esse modo de falha potencial? Nesse caso, ó, quantidade de água errada, a marca na garrafa pode estar apagada. A água pode ter sido entornada. Vamos lá. E água muito quente? Ó, a torneira não está com água fria, só com água escaldante. E assim por diante, tá bom? E a ocorrência? Aqui, ó. Para essa parte de quantidade errada, ó, 4. Ocorre, né, não é tão frequente. Mas se a gente olhar aqui, ó, que a torneira está com problema, já é 8, ó. Ou seja, eu já tenho que ficar com atenção aqui, né? Porque 8, se eu olhar ocorrência, ocorre com bastante frequência. Então vamos lá. Controles atuais. Qual o controle que existe hoje? Para marcas de água aqui é visual. Vamos lá. Para água entornada, nenhum. Para torneira, né, para ver a temperatura da torneira, bota o dedão lá. Empregado, não saber colocar água fresca, nenhum. E garrafa, a questão de garrafa limpa ou não, inspeção visual. E o gosto desagradável, né? A garrafa enchida de modo incorreto. O que existe é um treinamento. E aí a pergunta é: qual é o poder de detecção dos controles atuais? Ó, quanto maior, pior. Significa o seguinte, ó. Aqui tem 10. Significa que eu não consigo detectar nada. Ó, se o empregado tiver alguma dúvida, né, que não sabe que é para colocar água fresca, não consigo detectar. Olha que grave, né? Outro aqui, um maiorzinho, aqui 9. Água entornada da garrafa. Quem nunca, né, deixou cair um pouco da água, ou quase toda a água da garrafa, né? Quando não, o café todo na cozinha ou na pia. É 9. Até aqui tudo bem? Vamos avançar. O que me resta fazer? Me resta fazer a conta. 4 vezes 4 vezes 8. E assim sucessivamente. Ó os números que apareceram, ó. E aqui eu vou te lembrar. Tudo que tiver com severidade 9 e 10, eu tenho que tratar independente desse número de RPN. Tudo bem? E aí, depois o que eu faço? Depois que você fez isso, você tem que decidir onde você vai atacar. O jeito mais comum é montar um pareto em cima desses números. E aí você vê qual é a prioridade que o grupo vai trabalhar. Esse é um jeito. O outro jeito é que, na verdade, esse jeito, mais o que eu falei da severidade. Se tiver severidade 9 ou 10, tem que fazer. Tem um outro jeito, que é bastante usado também. Tudo que tiver RPN acima de 150, vai entrar para ser feito uma contramedida. O que eu estou querendo te falar? Que quem determina o que vai ser trabalhado normalmente é o grupo. Isso que eu estou passando para você é uma referência de como fazer. Com exceção de severidade 9 e 10, que isso tem que ser tratado, o resto é com o grupo. Ok? Então vamos lá. Quais são as recomendações? Aqui o grupo quis tratar todas. Essas recomendações para cada item.
Ó, vamos pegar esse aqui, ó, de garrafa entornada. Treinar funcionário e inspeção. Eu quero voltar nessa questão de treinar funcionário, eu já volto. Quem vai fazer é a Flor, e as medidas realmente implantadas foi que os empregados foram realmente treinados. Tem a data, tá? Não se preocupe não que tem a data, a gente só ocultou aqui para dar mais velocidade aqui e fica mais fácil de você ver, tá? Mas no material final tem a data. O que eu quero falar sobre essa questão de medidas recomendadas, né? Na verdade, você tem que pensar aqui, você e o grupo, em Pokayokis. Por que Pokayokis? A prova de falha. Porque treinamento por si só não resolve nada. Putz, Marcelo, você é rude? Não, isso é experiência. Talvez aí, eu não sei quem está assistindo treinamento, talvez você já tenha participado de muita análise de causa-raiz, e a hora que vai colocar o plano lá, né? Plano de ação é treinamento, treinamento, treinamento. Treinamento não adianta porcaria nenhuma. Eu tenho que ter soluções robustas para resolver isso. Então aqui, ó, a água entornada não adianta, né? A inspeção adianta? Pô, pode ajudar, mas o que seria bem legal aí de não ter problema? Ó, não poderia ter uma base para fixar a garrafa? Pô, cria lá uma estruturinha, uma estrutura, né, um frame, você coloca ela lá e ela não cai mais. A inspeção ajuda? Ajuda. Né? Se tiver controle da inspeção, que foi feita do modo certo, ajuda sim. Mas pense sempre em ações robustas, Pokayokis, que não vai ter jeito de falhar, tá bom? Vamos para frente. O último passo uma vez que essas medidas foram implantadas, reavaliar a severidade, ocorrência e detecção de cada uma. Ou seja, eu tenho o RPN recalculado aqui, ó, para cada uma delas. E o que nós queremos é que ele seja muito melhor do que era. Né? Que, por exemplo, que ele sai de 160 aqui para 40. Até aqui, tudo bem? Antes de falar do exercício, eu queria falar uma coisa com você. Ó. Até vou voltar. FEMEA não é para fazer e esquecer dele. FEMEA é um documento que tem que ser revisado de tempo em tempo. Marcelo, qual é esse tempo em tempo? A área determina. Por quê? Porque as coisas mudam. Né? Por exemplo, muda a ocorrência, muda a detecção. Muda. Né? Mudou o operador, mudou pessoas. Eu tenho que ver qual é a frequência ideal, ou seja, o tempo ideal para revisar esse FEMEA. Mas é uma ferramenta espetacular, tá? Vamos lá, meu filho vai ter que fazer na marra. Vamos embora. O que você vai fazer agora? Tem um exercício. Na verdade, eu gostaria que você fizesse um FEMEA para selecionar temperatura. Como é que pode falhar a seleção de temperatura no caso aí do café, tá bom? E a gente, na verdade, tem uma solução, né? No anexo que você vai abrir aí do formulário, mas faça sem olhar a solução, tá? Solução que eu coloquei lá, quer dizer, tem minha cara a solução e não que seja a melhor.